Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para gravar, na verdade é menos do que uma aula, é mais uma tentativa de estabelecer com vocês uma reflexão. Estamos vivendo uma situação epidêmica, uma quarentena, um temor generalizado. Então, mais do que ensinar qualquer coisa, eu quero estabelecer com vocês que estão aí me ouvindo uma reflexão. Essa não é a primeira epidemia, a primeira pandemia que a humanidade vive. A humanidade sempre se deparou com uma série de doenças, com uma série de epidemias que trouxeram uma mortalidade em série. Eu queria lembrar 3 momentos com vocês. Talvez um dos momentos que tenhamos mais conhecimento seja a peste negra, no século XIV, que matou 1/3 da população europeia. Os fluxos e intercâmbios comerciais trouxeram uma mortalidade em série para a Europa. Nós também temos talvez a maior epidemia, a maior hecatombe populacional durante a conquista europeia da América. Os europeus trouxeram doenças que devastaram e alastraram as populações nativas na América. É um número assim inimaginável, um número que os historiadores têm até dificuldade de contabilizar, mas enfim, uma mortalidade em série. Há pouco tempo, no século XX, nós tivemos a gripe espanhola que matou 5% da humanidade. Enfim, as epidemias fazem parte da história da humanidade. O que talvez, e essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, o que diferencia essa epidemia, o coronavírus, de todas as epidemias anteriores, é que pela primeira vez nós temos conhecimento, nós temos um arcabouço técnico e científico capaz de reduzir ao máximo o número de mortes. Então, se a ciência consegue de alguma forma antever, consegue entender a epidemia, por que ela nos assusta tanto? Porque não nos falta conhecimento. Talvez a coisa que mais nos falte seja um senso de público, um senso de responsabilidade pública. É interessante, em tempos de neoliberalismo, a ideia da saúde pública se impõe de forma avassaladora. Não basta a minha saúde se a saúde da pessoa ao meu lado corre risco, porque na verdade não existe indivíduo. Esta entidade criada desde o século XVII pelo John Locke, essa ideia do proprietário de si. Eu cuido da minha vida e eu sou um indivíduo livre, autônomo, proprietário de mim, porque, meus queridos, vivemos parte de uma mesma comunidade chamada comunidade humana. O que afeta a pessoa que está ao meu lado me afeta, a saúde dela me afeta. E é muito engraçado, engraçado talvez não seja a palavra, talvez seja sarcasmo da minha parte, mas muito interessante que num momento de pandemia, o livre mercado, a livre iniciativa, o livre empreendedorismo já não são solução. Cada vez mais a ideia da saúde pública, do sistema público de saúde, se coloca em vários países como uma grande alternativa de conter o coronavírus. O mercado, assustadíssimo, mais uma vez recorre ao Estado, não um Estado autoritário, ditatorial, mas um Estado que pensa em saúde pública, um Estado que pensa em mecanismos de saúde pública, um Estado que transforma a saúde não em mercadoria, mas a saúde enquanto um direito. O presidente da França, Emmanuel Macron, numa entrevista recentemente, disse que talvez depois do coronavírus temos que pensar no novo modelo de sistema, no novo modelo econômico, no novo modelo para gerir a vida. Um modelo que não se baseia somente no consumo, um modelo que não se baseia somente no devo reduzir impostos a todo custo para desenvolver a economia, para a economia crescer, em detrimento de direitos essenciais. Um desses direitos, a saúde. Precisamos aqui no Brasil cada vez mais entender a importância colossal do Sistema Único de Saúde. Países com sistema público e gratuito e universal de saúde estão enfrentando esta pandemia com um pouco mais de tranquilidade e estabilidade. A pandemia, e especialmente a quarentena, mais do que temor, deve nos provocar reflexão. Que mundo construiremos coletivamente depois dessa situação epidêmica? São reflexões para a gente fazer. Os gregos nos ensinam muita coisa. Restaurar a ideia de público, restaurar a ideia de uma comunidade e parar de acreditar em certas fantasias como o livre mercado, certas fantasias como a livre iniciativa, certas fantasias como o Estado mínimo. No momento do caos, no momento do desespero, é a comunidade, é a solidariedade, é a presença atuante de um Estado democrático, defensor de direitos sociais básicos, que nos oferecem alguma possibilidade de sobrevivência diante do caos.
Eu gostaria somente de fazer essa reflexão. Desejo muita saúde, muita paciência, muita perseverança a todos. E vamos lembrar que a quarentena, apesar de ser um direito numa sociedade desigual, ela se constitui em um privilégio. Poucos têm a oportunidade de estar em casa sem trabalhar presencialmente, para preservar a sua saúde e também a saúde de outros. Grande parte da classe trabalhadora no Brasil, ou de uma classe que não chega nem a ser trabalhadora porque está desempregada ou em situação de desalento, não tem essa condição. Então vamos pensar, daqui a pouco, espero eu, que o pico do coronavírus diminua. Mas quando esse pico diminuir para a classe média e para as elites, é o momento em que a pandemia vai estar chegando às classes mais desassistidas. A pergunta é, haverá leito para essas pessoas? A pergunta é, haverá comoção social pela saúde dessas pessoas? Quanto vale a vida? E preciso novamente citar Racionais em Diário de um Detento, que diz: o ser humano é descartável no Brasil. A pergunta é, até quando? Se a minha saúde depende da vida do outro, a vida do outro depende de mim. É o momento de pensarmos, é o momento de refletirmos, é o momento de criar potência nessa situação de epidemia. É o momento de reflexão, é o momento de transformação. Professor Basílio, canal Historiano, desejo um forte abraço, muita saúde a todos vocês, abraços digitais, porque afinal devemos evitar contatos físicos. Nos vemos em breve.